respeito do que está acontecendo há praticamente uma semana no centro da capital paulista. Está com a gente na linha o diretor de manutenção da Enel, o Dárcio Dias. Dárcio, obrigada por nos atender. Um bom dia, bom sábado para o senhor. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom, Dárcio, eu vou começar então pedindo para o senhor dizer para a gente exatamente qual é a situação no centro agora, porque o último boletim que a gente recebeu da Enel falava em 97% da energia restabelecida e outros prédios, lojas, comércios sendo abastecidos por meio de geradores. Qual que é a atualização para esse sábado? Nesse momento a gente está atuando em casos pontuais, que de fato durante a noite e madrugada a gente avançou com o restabelecimento de mais trechos de rede. E agora os geradores permanecem em operação, são cerca de 25 geradores que a gente tem em operação na região, e tratando os casos pontuais de reclamação de falta de energia, algum problema de variação de tensão. Agora, pode falar, Zaidan, vai você não, primeiro. Por favor, Ana, tá tendo um retorno da minha voz aqui, está atrapalhando um pouco, não sei se tem como ajustar. A gente vai pedir para a nossa central técnica tirar, sim, pode deixar o retorno. O que eu ia só perguntar para a gente complementar é quando vocês falam em casos pontuais, são quantos? A gente continua numa média aí de 600 imóveis que estão sem energia? Eu não consigo te precisar exatamente, mas é desse número para menos, porque realmente são ocorrências bem localizadas mesmo. Entendi. Diga, Zaidan. E todos esses pontos em que houve o restabelecimento, energia plena, meia carga, ou, por exemplo, elevadores já podem voltar a funcionar, bombas d'água, esses equipamentos que precisam de 220, esse restabelecimento é pleno, Dárcio? Então, assim, a gente, exatamente nesses locais que a gente está fazendo atendimento agora, é para que volte o atendimento pleno. No restante, já está estabilizado o sistema. Tem um em específico na região de Santa Cecília, que ainda está operando numa condição contingencial, mas uma condição bem mais tranquila em relação ao que a gente já teve até ontem no final da tarde, né? Dárcio, de maneira bem direta, o que aconteceu? O que está levando a uma demora tão grande para um restabelecimento de maneira plena no centro de São Paulo, né? A gente até vem falando aqui no ar que a situação está muito concentrada em uma região da cidade, né? E começou antes daquela escavação da Sabesp, ali na região da General Jardim, na Vila Buarque. Começou no centro, especificamente, no sábado, né? Aliás, na sexta-feira, à noite, teve um apagão na região da Praça Roosevelt. Aí, no sábado, apagou a energia na 25 de março e na segunda-feira, de uma maneira mais ampla no centro. O que está acontecendo? A gente observa assim, que essas regiões são atendidas por redes subterrâneas, né? São redes que têm um sistema que é robusto, que tem ali 4 alimentadores que alimentam esses clientes dessas regiões. Ocorreram algumas situações simultâneas que geraram interrupção de energia. E aí, quando o sistema é subterrâneo, para você poder localizar essa falha, ele tem uma complexidade muito maior, e aí acho que é um pouco até intuitivo quando você fazer um comparativo com a rede aérea. Você observa uma árvore caída, um carro que abalroou um poste, algum outro objeto que está sobre a rede. Então, a visualização e a própria fluidez, né, da análise de uma falha numa rede aérea, ela é bem mais simples do que uma localização de falha em rede subterrânea. E aí, para cada acesso que você faz num espaço confinado, que são as caixas onde estão os transformadores, os cabos e as emendas, você precisa monitorar a atmosfera. Por vezes, em função do calor que a gente teve nessa última semana, você precisa dar um conforto térmico para a equipe para poder descer, então tem que ser ventilado. A gente está em período de chuvas, então muitas caixas estão inundadas. Então, para você ter o acesso a essa caixa, você precisa esgotar a água. E, por fim, os espaços confinados, eles têm restrição de quantidade de pessoas que podem operar. Então, teve situações da gente ter numa caixa
simultaneamente 3 falhas numa caixa, mas eu não conseguia colocar colaboradores para atuar simultaneamente nas 3 caixas, porque não tem espaço físico, né? Então, a rede subterrânea, e especificamente essa região, que é atendida por uma rede subterrânea cujo sistema é denominado reticulado, ele tem uma confiabilidade elevada, ele normalmente mantém, e as pessoas dessas regiões, se vocês verificarem, não é comum que eles tenham falta de energia, porque realmente o sistema é bastante robusto, então alguns deles há anos, aí, quase uma década, não tinham problema de falta de energia estrutural da forma que houve, né? Obviamente, pontualmente, a gente atende. Mas quando ocorre uma falha, ele tem essa complexidade. Para vocês imaginarem, um único sistema tem 200 transformadores, 40 quilômetros de rede individualmente cada um. Então, qual foi o transformador que deu um problema? Qual foi a caixa desses 40 quilômetros de cabos que estão instalados que tem uma falha ali? Então, a gente utiliza técnicas de uma espécie de radar, assim, né, de sonar, que você manda um sinal, ele retorna para tentar localizar onde está essa falha, mas realmente tem uma complexidade maior, e isso tem sido o maior desafio que a gente tem tido nessa semana que passou. Mas o que disparou esse problema foi o quê? Foi o calor, então? Foi uma sobrecarga do sistema? A gente não tem sobrecarga no sistema, mas sim, tem algumas... Houve um aumento no carregamento das redes por si, mas não é um problema de sobrecarga. O que a gente percebe, né, que em função do calor gerou um estresse térmico, né, em alguns locais, porque as temperaturas elevadas por um período prolongado associado a um carregamento maior, apesar do sistema não ter problema de sobrecarga, acabou disparando algumas falhas nessas condições que eu comentei com vocês. O Darcy, Ana Paula mencionou problemas na sexta, no sábado, mas na segunda-feira, quando vocês foram enfrentar o que estava acontecendo, houve aquela menção a uma obra da Sabesp. Inicialmente teriam dito que não, que foi uma obra feita ali manualmente, sem uso de máquinas. Inclusive ouvintes da Bandeirantes enviaram fotos mostrando que não, que havia máquinas, etc., que não era um serviço pequeno. A obra da Sabesp naquele dia, na segunda-feira, de fato agravou ou provocou um novo problema? Naquela situação, e aí eu acho que o principal agora é a gente falar do que tem sido feito para restabelecer, o esforço que tem sido feito. A Enel é uma empresa que tem investido para reduzir a questão das ocorrências, investir para modernizar mais a rede, digitalizar a rede, mas de fato naquele momento, naquele evento de segunda-feira, houve um evento externo que disparou algumas falhas nesse ponto, sim. E em relação a esse evento, então, que a gente tenta resolvido, agora tem esses casos pontuais. A gente consegue dar um prazo, a gente consegue estimar quando que a vida de quem está aí na região central de fato vai voltar ao normal e mais? Algum outro tipo de manutenção preventiva para evitar que isso vá acontecer de novo pode ser feita? Então, assim, a gente segue lá com todas as equipes mobilizadas, as equipes que executam manutenção preventiva estão atendendo as emergências, o time de obras estão atendendo as emergências, todo o time de engenharia está em campo e atuando para atender isso daí. De fato, os sistemas já estão numa condição mais estabilizada. Então, os casos pontuais a gente vai atender, cada um tem sua complexidade, então eu não consigo precisar um prazo agora, mas sem dúvida nenhuma a gente deve avançar bem aí no decorrer do dia e amanhã. Agora, com relação à parte do sistema, a gente já vem realizando investimentos, a Enel vai continuar fazendo investimentos nas redes de distribuição, visando minimizar os desligamentos, melhorar os tempos de atendimento e realmente evitar que a gente tenha novos eventos dessa natureza. Darcy, há uma série de coisas que não tem relação com o seu departamento, então, claro, não é você que tem de responder, né? Há questões de indenização, há uma ação do Ministério Público agora no Tribunal de Contas da União e há uma
um pedido do prefeito de São Paulo para que o Tribunal de Contas do município também se debruce a respeito da qualidade do serviço. E, claro, não é você que tem de responder sobre isso. Mas há um ponto que eu acho que você pode esclarecer, porque o prefeito disse, ele disse que a empresa estava mentindo, inclusive no que se refere ao número de caminhões que saem às ruas para o trabalho, tanto de manutenção quanto de reparo. Você, como diretor do setor de manutenção, você acha que é preciso fazer mais investimento ou o nível de investimento na manutenção e no tamanho das equipes é adequado? Eu vou fazer um gancho aqui, só um pé na sua pergunta, Zaidan, me desculpa a indelicadeza, mas assim, a nossa reportagem, Darcio, só para te situar, ao longo dessa semana conversou com muitos funcionários da Enel, né, na rua. E eles não quiseram gravar entrevista, é óbvio, mas eles estavam cansados, estavam estressados. Há pouco mais de uma semana a gente falou de um funcionário, inclusive, que foi assassinado. Isso mexe com a cabeça dos trabalhadores. Eles vêm falando de rotinas exaustivas de trabalho porque as equipes foram reduzidas e eles estão fazendo uns horários de trabalho, de manutenção que são absurdos, né? De sair num dia 8, 9 da noite, no dia seguinte, 5, 6 da manhã, já está de volta ao batente. O que nos dá uma ideia de que o número de equipes não é o suficiente. Não, eu queria até aproveitar a oportunidade aí para realmente elogiar a equipe e o comprometimento dos colaboradores da Enel. De fato, diante de situações como essa, atípicas, onde o sistema nos impõe condições totalmente fora do normal, o engajamento e comprometimento desses colaboradores com a nossa missão maior, que é o fornecimento de energia, né? Então, acho que é algo a se destacar. A gente não teve redução de equipes nesse período. Os nossos dados são auditáveis, tudo registrado em sistema. A gente fornece isso para os órgãos reguladores. Os investimentos que a Enel vem fazendo são 50% maior do que o antigo controlador. Então, no último ano foi 1,6 bilhões investidos aqui em São Paulo, e ela segue com um plano forte de investimentos. E óbvio que algumas situações vão surgindo e, se for necessário, a gente vai fazendo ajustes, mas sempre visando oferecer um fornecimento de energia melhor, mais confiável, reduzindo os tempos de atendimento para que a população esteja melhor atendida. Então, hoje, na sua visão, o tempo de resposta da empresa está dentro do adequado ou tem alguma falha? E aí eu estou me colocando no lugar do nosso ouvinte pelo seguinte, né? A pessoa que está uma semana sem energia em casa ou no comércio, que está gastando R$ 4.000 para alugar um gerador, ouve essa entrevista e fala, mas não, gente, pelo amor de Deus, está demorando demais, eu estou tentando ligar para pedir um serviço e não consigo, o atendimento desde aquele apagão do ano passado está igual. Tem alguma melhoria que vocês já enxergaram que tem que ser feita no serviço de vocês, em algum aspecto de equipe, de atendimento, e que está em andamento? Então, assim, só para... São temas que, de alguma forma, estão relacionados à Enel São Paulo, então são referentes à Enel São Paulo, nossa distribuição de energia, mas são diferentes, né? Então, o que a gente teve o ano passado foi um evento muito atípico lá em novembro, que na história da distribuição aqui em São Paulo nunca tínhamos tido um evento daquela magnitude, com aquela gravidade. Certamente aquilo nos ensinou uma série de situações novas, que os próprios planos de contingenciamento, de como fazer frente a uma resposta em eventos daquele tipo, já atualizamos algumas condições e outras ações estão em andamento. O que aconteceu essa semana foram regiões que não tiveram nenhum tipo de interrupção de fornecimento lá naquele período de novembro, que são as redes subterrâneas. Então é algo diferente, que é uma rede que, como eu expliquei, tem uma confiabilidade muito maior que a rede aérea, em termos de indicadores, e até por ser subterrânea está muito menos suscetível a eventos externos como quedas de árvore, poste abarroado, essas coisas que eu já comentei também. E, de fato, a Enel vem e segue investindo para modernizar e renovar essas redes para que elas estejam mais prontas. E temos também um plano de melhoria dos tempos de atendimento
que está em curso e durante o ano de 2024 deve ser um dos principais pilares agora aqui na distribuidora. Até porque, o Zaidan, se preparar para eventos extremos é uma obrigação agora, né? Não só das empresas como a Enel, como também de prefeituras, de municípios. Chegou, né? O momento das Inclusive ondas aumento de da calor. demanda por causa do Exato. calor, claro, isso vai crescer cada vez mais ano após ano. É isso aí. Posso emendar mais uma pergunta, Zaidan? Você quer falar? Fique à vontade, imagina. Eu ia emendar em mais uma questão. Você falou da melhoria aí do trabalho de atendimento. Por um outro lado, eu queria saber também como é que está a questão do crescimento da demanda aí na região central. Porque há planos para expandir o número de moradores, porque hoje uma boa parte do centro, das 5, 6 horas, morre, né? E aí você tem o desligamento da rede de energia, o consumo muda. A tendência é que isso aumente, tem mais prédios sendo construído, mais gente indo morar aí na região central. Isso aumenta a demanda, estressa mais o sistema, né? Usando um termo que o senhor mesmo usou. E a gente sabe que vez ou outra também aparecem ligações que não deveriam existir, em ocupações, a gente está falando de ligação clandestina também. Isso tem algum peso? Vocês já estão sentindo que isso tem algum peso e vai exigir um trabalho melhor da Enel daqui para frente? Em algumas regiões, a gente... Primeiro ponto, só para reforçar até o que eu já comentei, o sistema em si, ele não tem nenhum tipo de problema de carregamento, não há sobrecarga na região. A gente tem uma equipe de planejamento que faz projeções de carregamento para os próximos 5 anos e vai prevendo investimentos de acordo com o crescimento de carga e demanda para isso. A gente não temos lá nosso plano de obras, mas está dentro do cronograma, a gente não tem problema de sobrecarga no nosso sistema. Agora, de fato, algumas regiões, sim, alguns clientes, até pela questão do mudança de perfil e muitas vezes até pelo desconhecimento, né, que eu acredito que esse seja o principal ponto, acaba conectando mais equipamentos do que poderia ser conectado quando foi definido o padrão de entrada de energia, essas coisas assim. Aí é um trabalho mais de comunicação mesmo, que a gente, nas regiões que a gente percebe que são mais afetadas, temos nos aproximados ali com associações para fazer as divulgações e ver como que os próprios clientes podem fazer uma parceria para que esses temas sejam regularizados. Perfeito. E uma última da minha parte, Darcio. Porque é claro, né, a população sabe que o prejuízo pode ser devastador para comerciantes, para prestadores de serviços, né, sujeito na oficina mecânica, que fica 2, 3 dias sem poder atender, porque ele não tem como verificar a situação de um carro sem eletricidade, não tem nem claridade para isso. Perda de alimento, às vezes de remédio, que exige refrigeração. Enfim, os efeitos são devastadores e nós tivemos 3 eventos com causas distintas, novembro, janeiro, março, de 2 em 2 meses. Você é responsável pela área que corre atrás, que vai resolver o problema e tenta evitar novos problemas. Por isso eu insisto naquela pergunta, até numa referência ao que disse o prefeito. O que você tem à disposição é suficiente ou você acha que é preciso mais investimento? Como eu comentei, acho que desde o primeiro evento lá em novembro, acho que ele, óbvio que foi sem precedentes e realmente disparou análises e uma preparação diferente. Para o ano de 2024, a gente está previsto intensificar as ações preventivas de poda, as ações preventivas de manutenção, um plano de investimento de qualidade mais robusto do que tivemos anteriormente, justamente para fazer frente a essa realidade que a gente tem visto e que tem realmente alterado e impactado mais nossas redes e, consequentemente, nossos clientes. Entendi. Para encerrar da minha parte também, Darcio, e a gente reafirma algumas perguntas, aperta um pouco mesmo, né? Porque a gente está se colocando no lugar da pessoa que está sofrendo ali na região central, né? E que acha descabido uma semana
para resolver um problema numa região assim tão pequena. Eu sei que o senhor disse que está difícil de dar um prazo, mas o calorão pelo menos foi embora. Então, São Pedro deu uma força, já que esse estresse térmico já não pode ser usado daqui para frente, acabou. Segunda-feira, retomada da semana que vem, o senhor acredita que já vai estar tudo normalizado em relação aí à região central? Primeiro assim, a gente queria deixar claro que a Enel se solidariza muito, a gente sabe dos transtornos que a falta de energia gera para a população, a gente está realmente envidando todos os esforços aí para restabelecer isso de forma muito rápida, tirando as lições aprendidas para verificar como a gente consegue ajustar os pontos que são de nossa responsabilidade e que realmente a questão das temperaturas agora vão nos ajudar a dar uma estabilidade melhor para os sistemas subterrâneos. E acredito que na segunda-feira a gente já esteja 100% dentro da normalidade, sim. A gente torce por isso também. Deixa eu agradecer aqui ao Dárcio Dias, diretor de manutenção da Enel. Muito bom que vocês tenham topado falar com a gente. O espaço está sempre aberto para o posicionamento de vocês e a gente está aqui para cobrar melhorias para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes e usa, no bom sentido, a rádio para conseguir ter alcance, conseguir falar com as autoridades e com quem é responsável, né, por resolver esses problemas. Obrigada, viu, Dárcio? Bom fim de semana aí para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço e ótimo final de semana a todos. Obrigado, igualmente. Agora é isso, né, Zaidan? É acompanhar, nossa reportagem segue pela região.